A paz do Senhor sejam com todos os alunos, os irmãos, os amigos que aqui estão assistindo mais esse vídeo, dando continuidade ao estudo sobre o decreto de Deus, sobre os decretos de Deus, que estamos ali estudando na ICNV do Cristo, na escola bíblica. E estamos na pauta do livro Atributos de Deus, de A.W. Pink. E o assunto que hoje nós iremos iniciar é a supremacia de Deus. Um assunto interessantíssimo, um assunto de suma urgência para a igreja, e espero em Deus que possa contribuir para o aprendizado da vida de cada um que chegou até aqui para assistir, para ouvir este pequeno estudo sobre a supremacia de Deus. A visão de Deus em nosso tempo, ou seja, na atualidade, ela está completamente deturpada. Nós lemos nas Escrituras que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas hoje em dia as pessoas estão criando Deus segundo a sua imagem e semelhança. A.W. Pink inicia seu livro no tema Supremacia de Deus, falando da refutação que Lutero fez a Erasmo de Roterdã, falando que Erasmo, que suas ideias eram demasiadamente humanas. Atualmente se sustenta em quase toda parte os mais desonrosos e degradantes conceitos do governo e do reino do Todo-Poderoso. E para inúmeras pessoas e incontáveis cristãos, o Deus das Escrituras continua sendo um Deus desconhecido. No Velho Testamento, observamos que Deus queixou-se de um Israel apóstata, é o que diz no Salmo 50, versículo 21, que diz: ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? E dessa mesma forma temos que proclamar, que anunciar contra a atual cristandade que continua apóstata, não reconhecendo o Deus poderoso, dominador e inacessível, um Deus supremo que as Escrituras apresentam. As pessoas não entenderam ainda que o mover de Deus é segundo os seus princípios, que são estabelecidos, e não segundo os nossos sentimentos. Não podemos achar, queridos, que os planos de Deus são como os nossos. Os nossos são sujeitos a variações, a mudanças. O de Deus não. Os seus planos são eternos, determinados, e todos, um a um, irão se cumprir. Declaram as pessoas abertamente que seja qual for o poder que Deus tem, o poder que Ele possui, que mesmo assim Ele está restringido para que não invada a cidadela do livre arbítrio humano e o reduza a uma máquina.
Observamos, queridos, que pensamentos como esses, tais quais declaram algumas correntes doutrinárias contrárias ao que nós cremos, a visão reformada, que esta visão errônea, contrária, fere princípios elementares da fé cristã. E o principal deles é exatamente os atributos de Deus, em especial no que se refere à sua soberania e à sua supremacia sobre tudo e sobre todos. Essas pessoas ou essas doutrinas contrárias diminuem a eficácia da expiação, a qual de fato redimiu a todos aqueles pelo qual foi feita. E, no entanto, fazem dela um mero remédio que as almas enfermas pelo pecado podem usar se sentirem dispostas a fazê-la. E enfraquecem a invencível obra do Espírito Santo, reduzindo-a a um oferecimento do Evangelho que os pecadores podem aceitar ou rejeitar segundo o seu bel prazer, tornando o Deus da Bíblia dependente da vontade e do bel prazer do homem. Pensamentos esses são um engodo. O Deus que se fala atualmente no púlpito comum, comentado em muitas escolas dominicais em geral, mencionado na maior parte da literatura religiosa da antiguidade e pregada em muitas conferências bíblicas assim chamadas, é uma ficção engendrada pelo homem, uma invenção do sentimentalismo piegas, ou seja, pensamentos extravagantes. Os idólatras do lado de fora da cristandade fazem deuses de madeira e de pedra, enquanto que os milhões de idólatras que existem dentro da cristandade fabricam deuses extraídos de suas mentes carnais. Na realidade, não passam de ateus, pois não existe alternativa possível senão a de um Deus absolutamente supremo ou nenhum Deus. Um Deus cuja vontade é impedida, cujos desígnios são frustrados, cujo propósito é derrotado, nada tem que lhe permita chamar deidade, e longe de ser digno de objeto de culto, e só merece o desprezo. A distância infinita que separa do Todo-Poderoso Criador as mais poderosas criaturas é um argumento em favor da supremacia do Deus vivo e verdadeiro. Se todos os habitantes do céu e todos os moradores da terra se juntassem em uma rebelião contra Deus, não lhe causaria nenhuma perturbação. Muitas passagens das Escrituras afirmam clara e positivamente a absoluta e universal supremacia de Deus. Veja, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 29, do 11 ao 12. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e tu dominas sobre tudo. Observe que o texto ele é enfático em dizer tu dominas e não tu dominarás. Nosso Deus está num absoluto controle e governo sobre todos e sobre tudo. Observa ainda, queridos, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6, que diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais,
Porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Não há nada, queridos, que possa resistir àquilo que Deus propuser fazer. Aliás, nem tudo que queremos fazer podemos realizar, mas nosso Deus não é assim. Veja, por exemplo, em Jó, capítulo 23, versículo 13. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Leiam comigo também Jó, capítulo 42, versículo 2. Um texto muito conhecido que diz: sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Queridos, tudo que Deus designou fazer, Ele faz. Ele realiza tudo quanto Ele decretou. Salmo 115, versículo 3 diz: mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Não existe na terra, nem no céu, ser de carne ou espiritual que possa ir de encontro ao nosso Deus, seja por inteligência, sabedoria ou conselho. Veja, por exemplo, o que diz Provérbios capítulo 21, versículo 30. Por quê? Porque não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Meus amigos, Deus é supremo sobre tudo o que criou e conforme Ele deseja, faz o que Ele quer, faz o que lhe apraz. Veja, por exemplo, que em Êxodo 14, Deus ordenou que o mar se abrisse para que o seu povo passasse a pé enxuto. Deus também ordenou a terra, ou seja, algo inanimado, que abrisse suas fauces e ela engoliu os culpados, os rebeldes vivos e tragou para dentro do abismo. Números capítulo 14. Quem não lembra também Josué capítulo 10, onde Deus deu a ordem ao sol e o sol se deteve. Quem não lembra também Isaías capítulo 38, versículo 8, onde também ele ordena ao sol e o relógio de Acais volta 10 graus. Quem não lembra também, para explicar um pouquinho mais sobre a supremacia desse Deus poderoso, quando Deus manda corvos alimentar o seu servo, o seu profeta, o profeta Elias, isso está registrado em 1 Reis, capítulo 17. Veja também em 2 Reis, capítulo 6, que Deus ele quebra a lei da gravidade, ou seja, Ele que fez, Ele pode fazer o que Ele quer, e fez o ferro, o martelo flutuar. Talvez alguém pode objetar e dizer o seguinte: nós não lemos nas Escrituras sobre como os homens desafiaram Deus, resistiram à sua vontade, transgredindo os seus mandamentos, menosprezaram as suas advertências e faziam ouvidos moucos a todas as suas exortações? Certamente, meus queridos, a Bíblia está cheia
de pessoas rebeldes que desprezaram o conselho do Senhor. Mas nada disso anula tudo que a Bíblia ensina sobre um Deus supremo. Aliás, até isto, Deus decretou e a Bíblia registra sobre pecadores, sobre pecados de pessoas que agem de forma pecaminosa, que agem com rebeldia, mas os preceitos de Deus, tudo o que Deus determinou, tudo vai acontecer. Aliás, todas essas pessoas que agem contrárias ao que Deus determinou na sua palavra, todas as pessoas prestarão contas um dia de suas ações perante o Rei, o Governador, o Deus Supremo, sobre tudo e sobre todos. O que nós não podemos esquecer, que há tudo e sobre todos e a todos, Deus decretou no conselho de sua vontade. Ele determinou todas as coisas. Veja, por exemplo, em Romanos capítulo 11, versículo 56, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. As pessoas acham que têm liberdade. Acham que têm liberdade de fazer o que quer. Acham que são donos de suas vidas. No entanto, as Escrituras Sagradas diz em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meus amigos e irmãos, há aqui um lugar de repouso para o nosso coração. A nossa vida não é produto de um destino cego, nem resultado do acaso caprichoso, mas todas as suas minudências foram prescritas desde toda a eternidade e agora são ordenadas por Deus que vive e reina. Aliás, nem um fio de cabelo de nossa cabeça pode ser tocado sem a sua permissão. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que segurança, não é, irmãos? Que poder maravilhoso, que consolo nos traz este conhecimento da palavra de Deus. Que algo tão real é saber que pertencemos a um Deus que governa, que controla e que tem todas as coisas sobre o seu poder. Os meus tempos, ou seja, os teus tempos estão nas mãos do Senhor. Salmo 31, versículo 15. Portanto, digo a mim mesmo: descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, versículo 7. Queridos, que Deus te abençoe poderosamente. Na próxima aula estudaremos um pouco
sobre a supremacia de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, forte abraço e estudem para que você cada vez mais venha se preparar para responder a todos aqueles que pedem resposta da sua fé. Deus te abençoe.